auxílio de matemática. Desejo que você se inscreva no nosso canal, Mentalbox, e no final você dê um gostei sobre a nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é sobre as medidas de comprimento. Ao longo do tempo, o ser humano necessitou se medir. Então, partindo da sua necessidade de medir, que ele começou a criar unidades de medida. Que as medidas de comprimento são justamente para justificar essa necessidade e, ao longo do tempo, para medir pequenas e grandes distâncias, ele necessitou criar as unidades de medida, como a gente vai ver aqui na nossa próxima tela. Então, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Só que dentre o metro vai ter as maiores que metro, a medir maiores quantidades de distância, e as menores que metro para medir menores distâncias, que a gente nomeou como unidade fundamental de medida é o metro. Os múltiplos são o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, e os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro, certo? Isso quando se justificou na Unidade Internacional das Medidas, onde todos os países usam a mesma coisa. Só que também o ser humano usa-se a parte do seu corpo, como por exemplo o palmo, o pé e a polegada, que também são justificadas pelas unidades fundamental e internacional, que todos os países usam, e tem aquelas medidas que são usadas em pequenas regiões, como a gente pode ver aqui na tela, a légua, a jarda, a milha ou o ano-luz, que também serve para unidade de medida, ou seja, para justificar alguma origem que você queira medir. A outra coisa que o ser humano usou, tirando da natureza, como por exemplo, o seu próprio corpo, como já foi falado, cordas e a unidade fundamental de medida, de forma que toda a comunidade científica hoje internacional já usa, é o metro. E antes do metro, você vai observar que são os múltiplos, que são, só repetindo, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E menor do que metro vai ser o decímetro, centímetro e milímetro, que a gente também vai aprender nesse vídeo como fazer as transformações de maiores para menores, de menores para maiores medidas. As unidades de medida, que são os múltiplos, é o quilômetro, o quilômetro, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, A maior medida de unidade de medida de comprimento é o quilômetro, que é 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, um hectômetro corresponde a 100 metros, um decâmetro corresponde a 10 metros. Por que refere-se sempre a metro? Porque metro é a unidade do meio e é a unidade fundamental de medida de comprimento, então sempre vai transformar de um lado ou à esquerda ou à direita para as transformações das unidades de comprimento. A outra coisa são os submúltiplos do metro. O decímetro, 10 decímetros corresponde a 1 metro. 100 centímetros corresponde a 1 metro. E 1000 também a 1 metro, ou seja, é o contrário, da direita para a esquerda vai as divisões. E aqui você tem a nomenclatura, o nome, e você tem a abreviatura, quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, M, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Essas unidades aqui, essas siglas é muito usual, até porque a gente vai construir a tabela das transformações e a gente vai sempre nomear dessa forma, que é uma forma mais simplista de você estar escrevendo as unidades de medida de comprimento. Aqui a gente já mostra o quadro das transformações. Então eu tenho aqui quilômetro, decâmetro, hectômetro. Só que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, na sequência. Aí metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sempre da esquerda para a direita, transformar as unidades, você vai ser multiplicando por 10. E quando for da direita para a esquerda, você sempre vai dividindo por 10.
Se eu quero, por exemplo, um metro transformar em quilômetro, quantas casas eu vou chegar até quilômetro? Uma, duas e chega no quilômetro. E assim, se for transformar de metro para quilômetro, você vai dividir. Se for transformar em 1 quilômetro em metro, você vai multiplicar quantas vezes até chegar no metro. Aí você conta quantas casas você chega até no metro, multiplicando. Da esquerda para a direita, multiplica. Da direita para a esquerda, divide. Essa é a compreensão da tabela da conversão de medidas de comprimento. Ele fala aqui, né? 1 quilômetro, que é o km, 1 quilômetro que vale a 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro, 1 metro multiplicado por 1000 vai dar 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Como ele fala também que 1 hectômetro é igual a 100 metros, 1 decâmetro é igual a 10 metros. Só observando aqui na tabela, 1 quilômetro, quantas casas tem até chegar no metro? 1, 2, 3, são 3 casas de zero, por isso que é 1000. Hectômetro, né, que é a segunda casa, só está investido aqui. São 2 casas, então é 100. E o decâmetro só é uma casa, por isso que é 10. Como ele fala aqui nessa tela, que 1 quilômetro é 1000 metros, 1 hectômetro é 100 e 1 decâmetro é 10. Agora você vai ver a correspondência da mesma forma na transformação das unidades do submúltiplo de comprimento, no caso milímetro, centímetro e decímetro, ou decímetro, centímetro e milímetro, tanto faz. A menor unidade da mesma forma, só que da esquerda para a direita você vai dividir. Então, o milímetro, só voltando aqui no quadro, o milímetro são quantas casas até chegar ao metro? Novamente são 3. Então, você vai dividir por 3 vezes, por isso que são 3 casas decimais. O decímetro, aliás, o centímetro do mesmo jeito são 2. E o decímetro é 1, né? Como a gente pode observar aqui no quadro, o milímetro são 3, o centímetro são 2 e o decímetro é só uma casa para chegar em relação sempre ao metro. Milímetro, 1 a 2, né? Chega no metro. Os centímetros também são, aliás, o milímetro são 3, né? 1, 2, 3, chega no metro. Os centímetros são 2 e o decímetro apenas 1 decímetro, 2 centímetros e 3 milímetros. Essa é a condição transformada da direita para a esquerda até chegar na conversão para os metros. Por isso que tem essa relação, né? Milímetros são 3 casas após a vírgula, centímetros são 2 e decímetro 1. Então, fazendo a conversão de 1,2 metro em centímetro. Metro em centímetro. Você vai observar aqui que ele tem 1,2 metros transformar em centímetro. Vai 1, a vírgula, 2 no decímetro. Para chegar em centímetro, você vai andar com a casa uma vez. Então, por isso que fica justamente, ó, o metro em decímetro. Vai multiplicar quantas vezes? 2, né? 1,2 vezes 10, que dá 100. Depois, de novo, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 1,2 dá exatamente 120 centímetros. Isso você pode ver também aqui nessa tabela, que fica mais simples, né? 1,2. A vírgula está aqui no metro, vai passar 2 casas, chegou no centímetro, por isso que o número fica inteiro, 120 no nosso exemplo aqui que está sendo exposto. Ou você multiplica 2 vezes e dá 100, 100 vezes 1,2, no caso dá 120. Agora ele quer transformar 7.500 em decâmetro. Decâmetro é o contrário. Ele quer centímetro, metro em decâmetro, né? Então, por isso que você vai olhar aqui que sempre da direita para a esquerda você divide. Por isso que ele está dividindo aí no exemplo de vírgula. Você vai contar quantas casas vai passar até chegar na sua unidade desejada. No caso aqui são 4. Você multiplica 10 vezes 10 dá 1000. Aliás, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000.
1.000 vezes 10 dá 10.000. Então, você vai dividir o valor, no caso 7.500, por 10.000 vai dar 0,75 decâmetro. É a transformação das unidades de medida. Outro exemplo, transformar 7.500 milímetros em decâmetro. Então, é o exemplo que a gente está usando aqui, né? Milímetro em decâmetro. Você observa que chegar, olhando aqui na tabela, milímetro em decâmetro, quantas casas são? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3 e 4. Passar de milímetro a decâmetro. Por isso que ele vai dividir. Por isso que ele vai dividir por 4 unidades. Então, ao dividir, ou você pode multiplicar, né? Também 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000, 1.000 vezes 10 dá 10.000. E depois você divide, no caso 7.500 por 10.000 vai dar 0,75 decâmetro. Nossa primeira questão, ele pede que você faça as transformações. O item A, 10 decâmetros, sabendo que 1 decâmetro equivale a 10 metros. Logo, 10 decâmetros equivale a... Ele mostra aqui que 1 decâmetro é 10 metros. Então, 10 decâmetros é 10 vezes 10, que dá 100 metros. Então, basta que você faça a ideia da conversão, como eu já expliquei aqui para você. O item B, 2 km, ele quer transformar em 2 km em metro. Se 1 km é igual a 1.000 metros, 2 km deverá ser 2 vezes 1.000, então vai dar 2.000 metros. 35 hectômetros. Como 1 hectômetro temos 100 metros, só você pegar os 35 hectômetros, multiplicar por 100, vai dar igual a 3.500 metros. 4 centímetros, de maneira analoga, sabemos que 1 centímetro temos, né, dividindo por 100, vai dar 0,01 metro. Aí você multiplica por 4, 4 vezes 0,01, vai dar justamente 0,04 metro. Essa aí é a melhor forma da gente transformar as unidades de medida. Mas você também pode, se você tiver dúvida, você pode estar armando aqui essa tabela e você está também fazendo a transformação da unidade de medida, que em outro vídeo a gente vai trazer na próxima aula condições dessa natureza. Mais um exemplo aqui de forma mais interativa para que você consiga entender. Se eu quero transformar 1 km em hectômetro, eu multiplico só apenas uma vez. Se eu quero transformar quilômetro em decâmetro, quantas casas eu vou multiplicar? 2. Se for quilômetro em metro, quantas casas eu devo multiplicar? 3. Se for quilômetro em decímetro, 1, 2, 3 e 4. E assim sucessivamente até chegar a milímetro. No caso, ao contrário, você vai dividir. Milímetro para centímetro, eu divido por 10 uma vez. Centímetro para decímetro, 2 vezes. Uma vez de novo. Agora, se eu quiser milímetro para decímetro, vai ser 1, 2 vezes. Se for milímetro para metro, você vai contar 1, 2, 3 casas e assim sucessivamente até chegar no quilômetro. De quilômetro para milímetro, você multiplica. Se for de milímetro para quilômetro, você sempre divide. O nosso segundo exemplo, de acordo com a tabela, né, a tabela que a gente apresentou ainda há pouco, para transformar a unidade centímetro para metro. Sempre centímetro para metro aí, centímetro para metro. Quantas vezes vai dividir? Ó? De centímetro para metro, só tem uma casa aqui no meio, então vai dividir. Divide para 10 e para 10, sempre para 10, né? Centímetro para metro, 6 para 10, 0,6. 0,6 dividido para 10, e assim, se for 2 casas, divide 2 vezes. Se forem 3 casas, 3 vezes, e assim sucessivamente. A nossa terceira questão me pede que você transforme 100 milímetros para centímetro. Só voltando aqui, 100 milímetros para centímetro. Dividindo, transformando, você vai dividir quantas vezes? Apenas uma, né? Basta dividir o número por 10 uma vez. Então, 100 dividido para 10 vai dar 10 centímetros.
10 milímetros é igual a 10 centímetros, como você dividiu aqui no nosso exemplo. A nossa quarta questão, né? Fazendo a conversão de 12 quilômetros para metro. 12 quilômetros para metro. Quanto você vai obter? Então, ele mostra aqui na explicação. Para converter 12 quilômetros em metro, devemos multiplicar 12 por 3 vezes o 10. Né? 1, 2, 3. Porque você vai observar que é quilômetro para metro. Como mostra aqui a tabela. Quilômetro para metro. Então vai ser quantas vezes? 1, 2, 3. Por isso que ele está multiplicando por 3 vezes aqui. É claro que você multiplica e depois multiplica por 12. Vai dar esse valor aqui. Nosso quinto exemplo. Determine quanto vale em milímetro 2 decâmetros. 2 decâmetros em milímetro. O 2 está aqui em decâmetro. Você vai andar com a vírgula até chegar no milímetro. Nesse caso aqui, né, ele... Não é essa, né? 2 decâmetros aqui. 2 decâmetros, temos que multiplicar o 2 por 10 4 vezes, né? Você vai observar quantas casas vai ser do decâmetro até do milímetro até o decâmetro. Então você vai multiplicar, nesse caso aqui já sabemos que são 4 vezes, então multiplica por 2, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, 1000 vezes 10 dá 10.000. Multiplica-se por 2. A sexta questão, um caso bem usual das nossas questões da transformação de medida. Ele pede que você some 3 km mais 2 metros, mais 20 metros, né? 2 km mais 20 metros. Aí você para pensar no seguinte, como é que eu transformo quilômetro, como é que eu somo quilômetro e metros, que são unidades diferentes? Você vai ter que transformar o quilômetro em metro ou metro em quilômetro. Como você transformar metro em quilômetro vai dar uma unidade decimal, 0,0, né, alguma coisa, é melhor que você transforme 3 km em metro. Primeiro devemos converter 3 km para metro, ou vice-versa, como ele está dizendo aí. Se você quiser transformar quilômetro em metro, você vai observar, olhando aqui na tabela de novo, quilômetro em metros. Quantas casas você deve passar com zero até chegar no metro? 1, 2, 3, né? Então, são 3 quilômetros. 1, 2, 3. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 3 vai dar exatamente 3.000. E agora você vai somar mais 20. Vai ficar 3.020 metros. Essa é uma forma simplista de você estar fazendo transformação. E no caso, a adição de medidas de comprimento. Para fazer a subtração da mesma forma, de medidas diferentes, é ideal que você sempre transforme numa unidade única, simples, e você vai depois somar ou subtrair. Nossa sétima questão diz o seguinte: se um cubo possui 2 cm de altura, 2 cm de largura e 20 cm de altura, calcula o volume desse cubo. Então, fazendo aqui na explicação, precisamos saber, para realizar o cálculo, o volume desse cubo, né? O volume, se é o cubo, é elevado a 3. Então, ele está dizendo que é 2 centímetros de largura e 20. Então, 2 elevado a 3, basta que você, né, faça a potência, que no nosso canal também tem essa aula, potenciação. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dará exatamente 8 centímetros, que é o volume aqui do cubo. E fazendo o exemplo, como ele diz aqui, centímetro, você dividir 20 para 10 vai dar exatamente esse 2 aqui, que é o nosso Azinho, que é o volume. Essa foi a nossa aula sobre medidas de comprimento. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se inscreva no nosso canal Mentalvox e no final dê um gostei, certo? Obrigado.